mas o momento, né, os últimos 6 jogos do City, irreconhecível. Quer dizer, talvez até seja reconhecível dos últimos 6 jogos, mas um futebol muito fraco. O Gabi vai colocar na tela as estatísticas da partida para a gente analisar um pouco esse domínio do Manchester City. E eu não vi as estatísticas finais, mas teve ali um momento, acho que era 30 minutos do primeiro tempo ainda, e assim, o Liverpool acho que tinha 7, 8 finalizações e o Manchester City tinha 0. Então. A primeira finalização do Manchester City saiu aos 38 minutos, com o Rico Lewis para fora, né? Então, assim, foi assustador isso também. Porque o que o Beckler fala é muito sintomático, tá? A gente tá vendo aí as porcentagens de posse de bola e tal. Não dá para entender o que o Manchester City hoje é como time. Eu acho que é passageiro, acho que é uma fase, né? Enfim, que ninguém viu chegar. Essa é uma tempestade que ninguém via chegar no início da temporada. Eu não achei que fosse ver no comando do Guardiola um City tão frágil, sem cara de absolutamente nada, e é o que a gente está vendo agora, porque o City não é um time que controla a posse de bola, o City não é um time de transição, o City não é um time de chuveirinho, o City não é nada. Nesse exato momento, o City não consegue fazer nada bem, e especialmente defende muito mal, né? Tudo bem que o Liverpool tem seus méritos, mas se a gente for pegar o recorte recente, cara, 4 do Sporting, 7 derrotas consecutivas, algo que nunca aconteceu na carreira do Guardiola. Então não é só o mérito do Liverpool. Tem alguma coisa muito grave acontecendo no Manchester City. E é o seguinte, 2-0 é um placar mentiroso, sim, porque o Liverpool cansou de perder gol. Então poderia ter sido uma goleada hoje histórica em Anfield e o 2-0 ficou extremamente barato mesmo. São 15 gols sofridos nos últimos 5 jogos do Manchester City. Absurdo. Em média de 3 gols por jogo, cara. E assim, é isso mesmo. Dá para usar todos os adjetivos que o Quesada e que o Wallace usaram de o time não tem nada, cara. O time não tem nada. Quando os técnicos começam a se defender que nós chutamos 25 e o rival 7 e entraram 2 deles e uma nossa, dá a sensação de que se jogar daquela maneira de novo, normalmente não é assim. Normalmente é porque as suas 25 finalizações, muitas vezes quando isso acontece, elas foram meio truncadas, meio ruins, e você deu um contra-ataque de 1 contra 1 para o seu adversário, por isso na 7 que ele finalizou, ele teve chance de fazer 2 ou 3 gols. Então, nos últimos jogos, quando talvez desse a sensação de que o ataque do Manchester City não está funcionando, e com muito pouco o rival vai lá e marca, que foi algumas vezes a justificativa que o Guardiola utilizou. Pode servir como justificativa para um dia, mas quando tem 7 jogos que você não ganha, com 6 derrotas, tomando uma média de 3 gols por jogo, tem muita coisa mais de errado do que simplesmente efetividade dentro das áreas. Outra coisa que acaba me chamando muita atenção, principalmente no segundo tempo, é que o Manchester City me parece estar acusando o golpe. E tem que acusar mesmo, porque o momento é muito ruim. Eu percebi, no segundo tempo, a torcida do Liverpool provocou, né, o Guardiola, falando, ali, estamos ganhando, 2-0, e o Guardiola se vira para a arquibancada do Liverpool e faz os 6 com a mão das 6 Premier League, que ele ganhou, que o City ganhou também recentemente. Logo depois, momentos depois... Se eu não estou enganado, eles estavam cantando "Você vai ser demitido amanhã". Então, realmente era uma provocação bem direta, né? Bem direcionada ao próprio Guardiola. E no lance seguinte, ou poucos minutos depois, o Van Dijk corta uma bola e vai comemorar com a torcida. Vai lá, comemora com a torcida. E o Bernardo Silva vai cobrar ele. O Bernardo Silva fala, você não tem que fazer isso. E isso é um negócio que, super normal. Ele estava comemorando com a própria torcida do Liverpool. Então, me parece que quando esse time do Guardiola, a minha sensação do Manchester City é que sempre esteve tudo muito alinhado. Esteve muito alinhado psicologicamente, taticamente, tecnicamente, tudo muito funcionando numa linha muito perfeita, estava tudo sob controle. No primeiro momento que as coisas saíram do controle, isso está impactando todo mundo. Seja o Guardiola, que recentemente apareceu com a questão dos arranhados, né, no rosto, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, seja os próprios jogadores, seja o próprio campo. O primeiro momento de oscilação que esse time viveu, talvez nos últimos 6 anos, parece que o descontrole bateu. Vamos ver agora como que vai sair daí. E parece uma areia movediça. O Manchester City me parece, nesse momento, em um grande poço de areia movediça. Que quanto mais tenta se debater, quanto mais tenta se movimentar, mais vai afundando dentro de si mesmo. O momento de oscilação ele é bem preocupante. Eu conversei com o Bernardo Silva. Fala. Não, assim, 2 títulos já foram embora, né?
Premier e Copa da Liga Inglesa, o Manchester City já perdeu. Assim, são 11 pontos para tirar do Liverpool, e acho que o que mais assusta, a gente vai entrar mais no mérito do Liverpool, né? Mas o que mais assusta é a consistência do Liverpool, né? Então, por isso que a gente olha esses 11 pontos e fala, acho que já foi. Agora, eu conversei com o Bernardo Silva, Clarinha, no jogo depois de Portugal, né? E o City já tinha perdido 4 seguidas. E eu perguntei para ele, né, lá na zona mista, eu falei, olha, quanto ao City, essa parada foi boa para vocês? Ela falou, e ele meio que respira fundo, essa parada foi tudo que a gente precisava, porque do jeito que estava, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Só que voltou da parada, pior. Mas o City tem esse desfalque. Todo mundo tem desfalque. Não é justificativa a quantidade de desfalques que o City tem para apresentar um futebol tão abaixo do medíocre, porque o medíocre é no meio. Né? É abaixo do medíocre que o City está apresentando hoje. Então, assim, tem coisas que a gente não está vendo. A gente está vendo talvez a ponta desse iceberg. Lá embaixo alguma coisa está acontecendo. Até porque, por desfalque, o próprio Guardiola já teve desfalques dos seus principais jogadores e a equipe continuava funcionando. A gente podia talvez perder uma ou outra coisa, mas o equilíbrio do time continuava, né? E isso não está acontecendo. Do outro lado, o que mudou é a saída do Rodri, né? Assim, é o primeiro sinal de queda do Manchester City, a lesão do Rodri. Não tem um outro 5 no Manchester City. Assim, no mundo inteiro é difícil ter um como ele, mas o Manchester City não tem nem por característica. Quem poderia ser o Kovacic também se machucou. E aí começa a entrar Gundogan do lado de Rick Lewis, e aí quando vai atacar o Rick Lewis passa para virar ponta, e o Bernardo desce para ser o meio campista mais, e sobe um zagueiro. E no meio disso os mecanismos ficam ruins, as pressões ficam ruins. Hoje o Liverpool até atacou de forma muito direta, mas na semana passada, quando o Tottenham contra-atacava de pé em pé, os jogadores do Manchester City estavam sempre meio segundo, 1 segundo atrasados, que era o suficiente para a bola não estar mais ali no pé de quem estava e já está na frente. Então, o que tem de diferente do Manchester City, por que isso está acontecendo do nada com o Manchester City? A ausência do Rodri, que é esse tipo de jogador tão característico, que você só percebe o tanto que ele é bom quando ele Toni Kroos no Real Madrid, Rodri, Sérgio Busquets ano passado no Barcelona, só quando eles não estão que se percebe a falta que eles fazem, e é o primeiro sintoma dessa queda. Sabe o que eu acho bem preocupante? Acho que quando a gente pensa em campo, no City jogando, a gente vê essa falta do Rodri, né? Então a gente consegue entender que o time não funcione tão bem, que a pressão não funcione tão bem, que o jogo não gire tão bem. A gente consegue ver isso em campo. Mas ainda quando a equipe funciona, e, por exemplo, faz um 3-0 contra o Feyenoord, vai lá e toma o 3-3. Então, por exemplo, de um 3-0 para um 3-3, não é a ausência do Rodri, né? Não é. Claro que ela é, eu acho que, repito, taticamente, eu acho que ela é um ponto importantíssimo, mas tem algo embaixo, né, desse iceberg, que é o que o Quesada falava, que é muito mais do que a parte tática ou da ausência de um jogador, né? Mas aí eu acho que é depois de 5 anos todo mundo fica mais pesada, né? Assim, começa a virar uma coisa mental muito forte. Acho que se é o jogo 1, o primeiro jogo dessa sequência de derrotas, se o Manchester City abre 3-0, eu acho que ele não toma um 3-3. Só que no 6º jogo dessa sequência, fica tudo pior. Tanto que os 3 gols do Tottenham, dos 3 gols do Feyenoord, 2 são praticamente entregues pelo Manchester City. Hoje o Ederson, inclusive, não começa jogando, ele falhou em pelo menos 2 dos 3 gols. Hoje mais uma falha do Rúben Dias, já tinha tido em outro jogo também uma falha muito grave no setor defensivo, então é um time treinado. Falha do Walker no primeiro gol também. Então, assim, é um time que é formado para que essas jogadas, que esses erros não aconteçam, que os jogadores treinem isso 1 milhão de vezes para tocar a bola para trás, para recuar a bola para goleiro, para sair jogando com certo risco, e normalmente não erra tanto. Só que a partir do momento que você já está com tanta coisa na cabeça, os erros vêm muito mais. Assim, futebol é muito mental também. A partir do momento que tudo equilibra, o mental faz muita diferença. E nessa parte do que o Beckler está falando de mental, eu concordo muito do que ele está falando, a gente vê um time, um completo contrário, né? O Liverpool, ele acredita que tudo vai dar certo o tempo inteiro e as coisas funcionam o tempo inteiro. O que mais me chama muita atenção, o futebol é óbvio, a gente fala muito sobre treinadores, né? Mas o futebol, em vários momentos, ele é 2 jogadores. Os próprios técnicos falam isso, né? De que o futebol, ele é vencido e perdido pelos jogadores. E eu acho que nesse momento do Manchester City, claro, tem as lesões, tem as ausências, mas a gente está vendo poucos jogadores
darem um passo à frente. Poucos jogadores, no momento de oscilação dos principais, quem são os caras que estão na segunda prateleira, que estão dando um passo à frente e falando assim, opa, deixa eu assumir essa responsabilidade aqui. No lado do Liverpool, o trabalho do Arne Slot tem ao seu favor alguns caras que têm dado esse passo. Claro, o contexto importa, o contexto é absolutamente relevante para isso. Mas você vê um Gravenberch fazendo uma temporada de topo. Hoje, mais um excelente jogo no meio de campo, combatendo em vários momentos sozinho o meio de campo do Manchester City e fazendo uma grande partida. Do mesmo lado, hoje com a troca, acho que o Arne Slot hoje merece para mim todos os méritos quando ele altera, né? Ele pega o Luiz Dias, coloca para jogar um pouco mais centralizado, tira ele do lado esquerdo do ataque, do lado direito do City, bota por ali o Gakpo, porque ele entende que não faz sentido ficar apostando corrida com o Gakpo, com o Walker do lado direito, é muito melhor trazer o Luiz Dias para o lado de dentro para ele conseguir apostar corrida com os zagueiros e não com o Walker. E aí o Gakpo é um jogador muito mais posicionado e na hora do gol ele ataca a última linha, vindo para ser quase um centroavante, né? O gol dele é quase como um centroavante. Então, acho que o Arne Slot, ele tem todos os seus méritos, mas os jogadores também. Que a gente não esqueça de falar do momento que vive o Gravenberch, do momento que vive o Gakpo, tem jogado muito bem. E principalmente, né, meus amigos, a gente precisa falar do momento que vive um dos maiores jogadores africanos da história do futebol, Mohamed Salah, 24 participações em gol na temporada, voando baixo.